mais uma vez e sempre muitíssimo bem-vindos para essa primeira curtinha, né? Para nossa primeira conversa, que vai ser a revisão de questões de um quiz especial extraído da Banca CESP, que eu fiz para vocês temático, um quiz temático dos nossos mais recentes estudos que foram sobre as inteligências múltiplas, né? A teoria das inteligências múltiplas, sobre a qual eu não vou me alongar muito, porque eu quero, sobretudo, que vocês usem os conceitos que vocês têm. Então, eu vou percorrer algumas poucas questões nesse tema, e vocês vão, então, poder relembrar um pouquinho o que é, em definição, a teoria das inteligências múltiplas, como ela se organiza, que pressupostos teóricos e princípios ela carrega em si, tá? Então, se sim, né, nós vamos para as questões de certo ou errado dentro desta temática. Eu gosto muito da CESP para quiz, gente, porque normalmente as perguntas são curtinhas e as respostas, como eu disse para vocês, sempre são certo ou errado, né? Para esse formato bate-bola de resolver questões, essa banca é a mais bacana, né? Porque faz com que vocês possam retomar os conceitos e aplicar o conceito numa questão de concurso de maneira bem breve, bem pontual. Então, no formato quiz, eu sempre busco, como eu já disse para vocês, as perguntas da CESP, tá? Vamos lá, então, para a primeira pergunta que eu disponibilizei para vocês, que dizia o seguinte: de acordo com Howard Gardner, uma das formas de inteligência humana é a sinestésica. Até aqui perfeito, queridos, né? Então, pasmem, a maior parte das pessoas que responderam essa pergunta no Instagram erraram, tá? Porque eu acredito que tenham sido muito descuidados na leitura. Então, ó, de acordo com Howard Gardner, uma das formas de inteligência humana é a sinestésica, sim. O Gardner vai dizer que das possibilidades de inteligência, uma delas é chamada sinestésica. Ele deu esse nome, tá? Chamou corporal sinestésico ou sinestésico corporal. E aí vem a definição, vírgula, observem. Considerada como capacidade de autoconhecimento e consciência do próprio potencial e de debilidades e temores. Ou seja, ele traz uma definição que é verdade em Gardner, que é o nome de inteligência sinestésica, mas ele diz que ela seria, a sinestésica, seria relacionada ao autoconhecimento, aos próprios limites, às próprias debilidades, aos medos, ao conhecer a si mesmo. Gente, temos aqui uma inversão que a banca fez. Me admira. Felizmente, a maior parte de vocês, alunos VIPs e trilha, acertam. Mas a maior parte dos candidatos no Instagram, dos indivíduos que interagiram com esse quiz, responderam que é certo, quando, na verdade, ele é errado. Por que é errado, queridos? Porque existe, sim, uma inteligência sinestésica, mas aquela que se refere ao autoconhecimento, né, ao conhecimento do indivíduo, está no campo das inteligências pessoais, especificamente a intrapessoal, que são aqueles indivíduos que têm profundo conhecimento de si, das suas limitações, das suas capacidades, do seu autoconhecimento. Então, vejam que aqui, quem possa ter errado, ou porque desconhece por completo a teoria das inteligências múltiplas, ou porque foi descuidado ao olhar para essa questão e não percebeu que se tinha o nome de uma inteligência e a definição de outra. Ou seja, ele chamava sinestésica aquela, né? O Gardner chamou sinestésica a inteligência ligada à consciência do corpo, ligada ao domínio do corpo. Então, ele diz que dotados de grande desenvolvimento dessa inteligência sinestésica seriam os atletas, bailarinos, atores, que têm no corpo, nas expressões e no movimento, né, uma inteligência extremamente desenvolvida, ou seja, técnicas, perícias e domínios acentuados e destacados. Tudo bem? Então, aqui deveriam ter respondido errado, né? Insisto, porque aqui a definição de inteligência sinestésica não é essa. A inteligência sinestésica é ligada ao corpo, ao passo que a inteligência definida aqui do autoconhecimento seria a intrapessoal, ou seja, o indivíduo se conhecendo. Fechou? Espero que sim. E se sim, a gente vai para a segunda formulação, que dizia o seguinte: a teoria das inteligências múltiplas substitui o paradigma unidimensional pelo multidimensional. Amado, que vocabulário! Maior parte dos que interagiram com essa pergunta, pasmem, choquem-se, erraram também, tá? Vamos lá. O que veio? Qual é a ideia das inteligências múltiplas, gente? É dizer que não existe só uma única forma de inteligência. Historicamente, foram valorizadas só, né, a inteligência lógica, matemática e linguística, ou seja, só numa única dimensão. O Gardner vem revolucionar porque ele diz assim, não existe uma única forma de inteligência, existem múltiplas. Ou seja, o olhar que era unidimensional para a inteligência, que concebia a inteligência em só uma definição, se alargou e passa a ser multi. E aí, continua, ó, que propõe que as faculdades humanas, por faculdades entendam capacidades humanas, são independentes em grau considerável.
e, ao mesmo tempo, são independentes em grau considerável e, ao mesmo tempo, interdependentes entre si. Ou seja, existem várias formas de inteligência que são diferentes, mas que se relacionam. Isso é certo, gente. Essa definição está completamente certa. Quem se equivocou, né? A maior parte dos indivíduos que não compõem esse nosso grupo, mas aqueles que não conseguiram lidar com uma formulação um pouco mais elaborada. A ideia de que, olha, as inteligências múltiplas saem do uni para o multidimensional, já teria matado aqui, e a ideia de que essas inteligências são faculdades, são capacidades humanas, que são independentes, ou seja, uma funciona independente da outra, mas que ao mesmo tempo se relacionam. Ou seja, lembra que eu dizia para vocês, quanto melhor a espacial, mais a cinestésica fica boa, né? Quanto mais a intrapessoal, mais a interpessoal tem chance de também se desenvolver. E aí é verdade, seria certa essa segunda formulação. Vamos a uma terceira formulação, que perguntava o seguinte para vocês. Para Gardner, tanto a inteligência como a aprendizagem são diversificadas. E a presença mais evidenciada de uma inteligência não nega a existência de outra. E aí, amado, o que vocês responderam lá no Instagram? Se eu disser que a maioria de que interagiu errou, vocês não, infelizmente. Mas veja, para o Gardner, então, a inteligência é a aprendizagem, a inteligência é a faculdade, a aprendizagem é o processo de se apropriar dos saberes, né? São diversificadas, ou seja, existe mais de uma e de diferentes jeitos. Perfeito. E a presença mais evidenciada de uma inteligência, por exemplo, linguística, não nega que o indivíduo possa ter outras inteligências. Inclusive, o Gardner vai dizer que nós temos todas elas, e, entretanto, algumas com maior, outras com menor evidência. Portanto, é certo o que se tem nessa alternativa. Tudo bem? Ótimo. Próxima formulação. A educação inclusiva, olha só, usou a teoria das inteligências múltiplas para aplicar um contexto de educação inclusiva. Vamos ver se vocês conseguiram lidar com essa pergunta. Diz assim, ó. A educação inclusiva tem suas raízes na teoria das inteligências múltiplas. Será? Pois ela parte do princípio de que nem todas as pessoas aprendem de uma mesma forma. Então, aqui não estou falando de educação especial, estou falando de uma educação inclusiva. Cuidado, porque muitos indivíduos, gente, equivocadamente leem educação inclusiva e atribuem a modalidade de educação especial. Educação inclusiva é uma perspectiva de acreditar que todos os indivíduos são capazes de aprender. E por que são capazes de aprender e são capazes de aprender se a gente reconhecer que eles são diferentes e nem inferiores e nem superiores a ninguém? E sendo assim, é verdade que a teoria da educação inclusiva, ela bebe, lembra que eu falei para vocês? Ela se relaciona, assim, com a ideia das inteligências múltiplas. Porque para aceitar uma perspectiva inclusiva, nós precisamos lidar com a ideia de que os indivíduos não são mais ou menos inteligentes uns que os outros, mas que eles são diferentemente inteligentes. E aí se tem perfeita teoria das inteligências múltiplas. Por esse motivo, gente, essa alternativa também se tinha correta. Perfeitamente correta nas formulações de Gardner. Diga, Estevam, meu querido, boa noite. Oi, Lu, oi, gente, boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Eu não assisti essa aula ainda, na Tá. semana que teve, eu não pude, mas eu vou assisti-la. Mas eu Bem tô bacana, viu, Estevam? A gente tem 2 aulas conceituais dela. A Não, eu gente tô fez uma adorando. dobradinha quarta e sábado e temos mais as resoluções, tá incrível. Não perca, não. Não, muito legal. E assim, a gente até já conversou que nós vamos ver a questão do mestrado, né? Em algum momento. E essa semana eu tava pensando num tema e cai muito com o que ele tá falando, né? Eu pensei assim, até coloquei um título a ser trabalhado. A competência motora como influência na cognição do homem, ou do ser humano, alguma coisa nesse sentido, assim. Perfeito. Porque eu consigo, assim, ao falar com os professores, e tal, eu percebo que os alunos que têm uma boa desenvoltura na aula de educação física comigo, eles também têm uma capacidade de cognição muito boa, são alunos, assim, que são muito bons, sabe? Ô, Então, Estevam, isso revela essa ideia de que as inteligências, uma pode contribuir com a outra, né? sim, De que não são é, excludentes, porque por muito tempo também a gente tinha a ideia de que se uma inteligência predominasse, a outra teria que escassar, não é? A ideia de que as inteligências não poderiam, então, se ter melhor distribuídas e melhor desenvolvidas. E essa ideia é muito bacana, de que a gente pode pensar um desenvolvimento holístico, Estevam. Então, você está relacionando a ideia até de um desenvolvimento integral, onde se tenha
a possibilidade de um grande desenvolvimento, não em uma única inteligência, mas na totalidade dela. De Porque um não influenciar o raro outro, né? a gente via isso e a gente via muito o inverso. E é muito legal que isso possa ser uma questão de pesquisa, porque é bastante contemporânea. Eu acho que a gente precisa tomar questões de pesquisa onde a inteligência, aspectos menos discutidos por nós, sejam tomados, né, na perspectiva. E é também o inverso também é verdade, Steven. Meninos que tenham extremo domínio do corpo, por exemplo, mas que não sejam valorizados pela escola, né, acabam fracassando na escola de maneira quase que generalizada, sem, por exemplo, né, poder trazer as outras inteligências por meio daquela que se tem bastante desenvolvida. Então, não raro nós tínhamos, né, no nosso período de escola, meninos que eram muito bons com o corpo, por exemplo, né, que tinham essa inteligência por diferentes motivos, inclusive extraescolares muito bem desenvolvidas, mas que fracassavam, por exemplo, nas outras áreas do conhecimento, né? E aí também é um descompasso, porque a escola, e o Gardner vai dizer isso, ela deveria, por pressuposto, valorizar estas inteligências e poder, inclusive, desenvolver outras, reconhecendo que os indivíduos possuem capacidades para a totalidade delas, né? Elas precisam ser estimuladas. Então, eu acho que é uma questão de pesquisa fenomenal essa de discutir inteligência numa perspectiva holística, porque quando a gente discute formação integral, a gente foge da discussão de inteligência. Mas não, é possível discutir formação integral numa perspectiva de inteligência múltipla. Acho muito bacana. E esses Acho que é uma... alunos que você comenta assim, que às vezes não tem mais dificuldade na sala, assim, às vezes eles precisam assim de um aquele espaço que limita ele ali, atrapalha, né? Uma pedagogia liberal, aquela muito tradicional, talvez para ele seja uma coisa que trave, né? O Valon é um cara que talvez vale uma aproximação, ele tem muita contribuição para o motor. Lembra das quatro Sim, campos funcionais dele, onde ele integra inteligência e cognição. Então, talvez uma base muito bacana. O Vitor da Fonseca, que é um estudioso do Valon, um cara da psicomotricidade da sua área. Acho que você tem bastante indivíduos que você pode visitar que vão conseguir te dar bastante subsídio para se aprofundar nesse objeto de pesquisa. E acho que é uma carência que nós temos do ponto de vista de pensar a formação integral. Né? Então, eu acho que é muito bacana essa ideia de um pouco na máxima dos gregos, né? Da ideia do corpo são e da mente sã. Acho que sim. esse reencontro, sabe, com os clássicos, no sentido mesmo de buscar uma formação integral onde o corpo não possa, até Estevam, pejorativamente, né? Inclusive, temos na cultura a ideia de que um bom desenvolvimento do corpo seria, por pressuposto, oposto a um bom desempenho intelectual, não é? Como se fosse Sim. excludente, não raro, a associação de pessoas que se voltam para esse desenvolvimento dessa consciência corpórea, que seriam menos inteligentes, pois que os indivíduos que se voltam para atividades mais acadêmicas e intelectuais, numa fragmentação que os gregos há 7.000 anos já dizia ser equivocada, né? Os jogadores de futebol de uma geração anterior eram taxados assim, ele só serve para isso, ele não tem outra. E assim, Exatamente. e o quanto precisa ser inteligente, ter uma capacidade cognitiva gigantesca para poder exercer, né? Porque o Exatamente. motor, a cognição tá ligado, não tem como não Exato. estar, né? Eu acho que é um samba ótimo, viu, querido? E acho ainda, né, que você tem algumas universidades públicas muito boas e renomadas que tendem a acolher esse tipo de pesquisa, porque eu acho que é uma necessidade, né? Discutir, por exemplo, a formação e inteligência a partir da formação para o corpo. E eu acho que talvez as inteligências múltiplas sejam um subsídio valiosíssimo para essa reflexão, viu? É por isso que eu comentei, porque parece que, nossa, assim, tá exatamente do que eu pensei essa semana. Até. Então, é bom. E é bom focar mesmo, porque assim, a gente tende a se interessar por muitos temas, né? Então, começar a escrever, tentar formular isso, porque é bacana. E acho que muitos de vocês visitam essa ideia, né? Sobretudo porque a gente sabe que a aprovação do concurso não é o único projeto que vocês têm, né? Vocês têm outros projetos que correm e concorrem, né? A gente quer dizer que correm, mas às vezes concorrem. Então, é muito bacana que vocês possam sempre conseguir manter os seus projetos e desejos, né? Concomitantes e ainda conseguir explorar em uma dimensão que é do concurso público, por exemplo, os seus projetos acadêmicos, inclusive nos programas de mestrado e doutorado. Tenho acompanhado alguns de vocês, Verônica já deve vir essa semana que vem para umas mentorias, então isso é muito bacana, Estevam. Conseguir ver na teoria também para o concurso possibilidades de um aprofundamento acadêmico, isso é muito joia. Eu comento Queridos, sempre, só para finalizar, fique à o pessoal vontade. que eu comento do curso, né? Uhum. E eu entrei para poder passar em concurso, mas hoje não, eu nem lembro disso. É uma aprendizagem assim muito, muito legal. Mas vai acontecer por consequência, né? A ideia da formação tão boa que chega uma hora que naturaliza, né? Amém. Pois amém, assim será.
Queridos, e aí como próximo elemento, né, mais uma pergunta do quiz que eu trouxe para vocês, dizia assim, ao trabalhar com projetos a partir de uma concepção cartesiana, aqui muita gente errou uma de Bard, né, inclusive alguns de vocês. E aí me traz um alerta, né, porque que eu fico perseguindo vocês e vendo como é que vocês estão, porque aqui, inclusive, gente, a maior parte de vocês só errou uma pergunta, e foi essa. A maior parte dos VIPs e dos trilhas, eu percebi que quem errou, errou uma, duas no máximo, né? E essa aqui foi uma delas. Assim, ó, ao trabalhar com projetos, projeto é bacana, Luciano, projeto é amplo, mas numa perspectiva cartesiana. Cartesiana, gente, a perspectiva do René Descartes, que é um filósofo tradicional, base da escola tradicional. O que é o plano cartesiano? É o matemático preciso, né? Então, quando a gente trabalha o projeto, mas numa perspectiva cartesiana, que é numa perspectiva o quê? Tradicional, fechada, única, né? É possível o desenvolvimento de competências cognitivas vinculadas às inteligências múltiplas? Não. O modelo cartesiano, lembra sempre, está ligado a René Descartes. A gente diz que é cartesiano tudo aquilo que parte da mesma, que valoriza só a racionalidade técnica. Qual que era a ideia do René? Penso, logo existo. Né? Então, ele primava pela racionalidade tão somente. Tudo que é cartesiano associa ao tradicional. Foi isso, Ju. Aí era vocabulário e conceito anterior, tá? A ideia do que é o cartesiano. Então, percebi que alguns de vocês não acessaram o conceito do que é uma perspectiva cartesiana, tá? Da onde vem esse nome cartesiano? Lembra do plano cartesiano? Quem formulou foi René Descartes, né? Um filósofo, um matemático francês, cuja máxima é do racionalismo. O René Descartes dizia assim, não é a experiência sensível que ensina, é a razão. Ele não valorizava outras formas de aprendizagem, outras formas de inteligência. Para ele, eram menos importantes, menos válidas e menos ricas. Então, tudo que é cartesiano, gente, é tradicional, é racional. Eles, é uma visão meio cartesiana, muito tradicional, muito racional, muito técnica, pouco dialógica, pouco expressiva. E as inteligências múltiplas, gente, ela tem que contemplar as artes, a música, ela não é cartesiana. Então, se a gente trabalhar projeto, mas numa perspectiva cartesiana, nós não vamos conseguir desenvolver inteligências múltiplas. Porque para desenvolver inteligências múltiplas, a gente precisa dotar-nos de uma outra postura, ou seja, uma postura que não seja cartesiana, que seja uma postura mais sensível, mais empática, mais intrapessoal, mais interpessoal, mais musical, ou seja, múltipla e não cartesiano. Cartesiano é um único, né? Um plano tradicional, um plano quase que matemático e preciso. A perspectiva cartesiana é essa, racional. Fechou? Então, vocabulário aqui que a gente já não se trai mais. Sempre vou associar, então, a concepção cartesiana a uma concepção mais tradicional e racional. Não valoriza tanto a aprendizagem pela experiência, pela convivência, nada disso, tá? Próximo elemento, nós tínhamos a pergunta que dizia assim, para o Gardner, as inteligências não podem ser medidas em graus superiores ou inferiores. Verdade, verdadeiríssima, gente. Me admira que teve gente que errou, né? Então, para ele, as inteligências, elas não são hierárquicas. Dizem, das 8 inteligências que o Gardner formula, a mais importante, as superiores seriam essas e as inferiores seriam essas. Ele diz, não, né? Elas não se hierarquizam, elas são a nossa sociedade valoriza, infelizmente, ainda mais a linguística e a lógico-matemática. Mas, para ele, elas não poderiam ser classificadas como superiores, enquanto que as demais poderiam ser entendidas como inferiores. As inteligências são igualmente importantes por serem diferentemente tomadas, né? Então, aqui, é verdade, para Gardner, as inteligências não podem ser medidas em graus superiores e inferiores. Isso é certo. Para o Gardner, as inteligências são múltiplas, e nem melhores umas, nem piores outras. E, em mesmo sentido, mais uma pergunta diz assim, segundo o Gardner, então, não compete à escola o desenvolvimento das inteligências múltiplas. Falso! Para o Gardner, a escola tem um papel importantíssimo. Nesse caso, que seria de estimular e oportunizar várias, né, diversas, aí vai falar da importância da diversificação dos estímulos escolares, para que não só as inteligências linguísticas e matemáticas continuem a ser estimuladas, ou seja, para ele, a escola vai poder tão mais contribuir com o desenvolvimento das inteligências múltiplas, quanto mais ela puder, então, ofertar múltiplas também oportunidades de aprendizagem ligadas às tantas diferentes inteligências que existem, né? As 8 que ele inicialmente formula. E, por fim, a última, então, era a verdade anterior, né? Certo? E a última dizia assim, ó, a inteligência pessoal é subdividida em intra,
que se baseia na capacidade do indivíduo de perceber distinções entre os outros, e inter, que possibilita o indivíduo um modelo efetivo e viável de si. Queridos, e aí? Até o início estava ok. A inteligência pessoal, o Gardner vai dizer que ela existem duas variações, a intra e a inter. Intra seria o conhecimento de si, e inter o conhecimento do outro. E aqui o examinador fez uma inversão capciosa, diria, não é? Ou seja, a intra está definida no fim, que é a possibilidade do indivíduo ter um modelo viável de si mesmo, o autoconhecimento. E a inter seria a capacidade de distinção entre os outros, né? Então, ele inverteu aqui, por esse motivo era errada, tá? Então, quem tenha feito uma leitura muito global, muito generalizante, muito breve, não se atentou para essa inversão que o examinador fez ao definir a inteligência interpessoal e o inverso, tá? Então, aqui vocês tinham que ter respondido errado nesse quiz, certo? Queridos, feito isso, né, a gente deu conta, então, desse quiz que foi importante. Eu queria retomar com vocês, né, para que vocês pudessem ter um retorno, uma devolutiva dele, né, porque, como eu venho dizendo, ele é um momento bastante importante para vocês, né, do ponto de vista das suas reflexões, dos seus estudos. Então, eu queria retomar esse movimento com vocês. Espero que vocês tenham gostado do quiz. Eu devo fazer mais alguns, né? Vai rolar um de Paulo Freire, agora no feriadão, depois da nossa aula. E aí a gente vai sempre fazendo esse movimento de complementar os nossos estudos com esse bate-bola, com esse jogo rápido de perguntas e respostas, tá bom? Então, eu vou encerrar essa partezinha e a gente